Fala, terceirão, belezinha, olha só, né, como o tempo passa, já estamos caminhando para metade do segundo bimestre, um bimestre que passa voando, cheio de feriados, né, você sabe que teve feriados, tem mais feriado ainda até o final desse semestre, mas hoje, então, nós temos a nossa linda e maravilhosa live de Ciências da Natureza, com as aulas de Biologia, Química e Física nessa ordem. Não se esqueçam, todo o nosso conteúdo está lá na apostila da Casa Publicadora. E as nossas aulas tem ali, né, cada professor ali de 15 a 20 minutos para ser assim, ó, direto e objetivo naquilo que é mais importante. Então pega a apostila, pega o material, senta aí, anota tudo. Você é terceirão, você é do terceirão. Não se esqueça que nós temos uma playlist gigante de vídeos aqui. Inclusive nós temos, né, estamos no 4º ano de chave do Enem. Você pode ir ali no playlist, na playlist da Casa Publicadora, aliás, nosso canal é o canal da Educação Adventista Brasil. Você pode ir aqui no nosso playlist buscar vídeos de vários conteúdos que estão na descrição, se preparar para o vestibular. Mas procura depois, porque agora está no ar, então, Biologia, Química e Física. Rodou a vinheta. Oi, gente, tudo bem? E aí, como que vocês estão? Segundo bimestre, novas aulas aqui, novos conteúdos, últimos conteúdos de fisiologia humana nesta aula e na próxima. Daqui a pouquinho estamos começando com genética, aí o negócio vai ficar bom. Mas vamos lá, a gente vai começar a falar sobre o sistema excretor, as estruturas urinárias. Lembrando que o sistema excretor é um sistema bastante importante para que o nosso corpo se livre de resíduos metabólicos, ou seja, aquilo que é lixo de metabolismo, né? Duas principais funções aqui bastante importantes. O processo de homeostasia, né? Que é o processos envolvidos no equilíbrio do nosso organismo, equilíbrio de sais, enfim, tudo aquilo que precisa para a gente funcionar direitinho, reações químicas, e a osmorregulação, que são mecanismos que vão controlar essa questão dos solutos. Então, se, por exemplo, você vai num churrasco, né, você acaba ingerindo um pouco mais de sal, você bebe refrigerante, ou enfim, ou usa bastante sal nas suas refeições. Esse sal precisa ser excretado, porque senão você vai ter uma dificuldade em controlar a quantidade de água que está dentro de você, daí você fica inchado, etc. Então, esses mecanismos que estão envolvidos nessa concentração de solutos têm a ver com a osmorregulação. E aqui eu preparei um esqueminha que é parecido com o que vocês têm no livro aí, que fala a respeito dessas substâncias que são excretadas, especialmente substâncias que vêm da decomposição e de reações químicas que são feitos com dois compostos orgânicos bastante importantes, que são proteínas, que tem aminoácidos, que tem o N ali, né? E os ácidos nucleicos, que também tem uma funçãozinha amina ali nos nucleotídeos, tá? Quando o nosso corpo ele usa esses compostos, vai ter um resíduo desse metabolismo que é a amônia. Só que a amônia ela é muito tóxica. Então o nosso corpo e os outros animais também precisam fazer reações químicas para transformar essa amônia numa substância menos tóxica e que fique fácil de eliminar, por exemplo, no xixi. Né? Então, nós temos aí a amônia, que no nosso caso é transformada no fígado em ureia, e essa ureia depois é extraída do sangue, lá no rim, e depois ela sai junto com a urina. Ela que deixa teu xixi amarelo, aquele cheiro forte, aquela coisa toda. E o ácido úrico também, né? Existem alguns animais que excretam ácido úrico, como por exemplo répteis e aves, né? O ácido úrico ele acaba saindo junto com o xixi, junto com o cocô e o xixi, que saem tudo junto, né? E isso deixa as fezes ali pastosas, meio esbranquiçadas, né? Inclusive, se cai aí no carro, precisa cuidar, porque se deixar muito tempo pode prejudicar a lataria, a pintura do carro por causa desse ácido, tá bom? Mas são formas de excreção de produtos, de resíduos do metabolismo. Então, eu coloquei aqui um resumão, né?
Então, a gente tem aqueles que são amoniotéricos, que excretam amônia, tem os uricotéricos, que excretam ácido úrico, e tem os ureotéricos, que o principal produto de excreção é a ureia. Representantes daqueles que excretam amônia são peixes ósseos, né? Os girinos também, porque quando eles estão ali na fase de larva, eles têm um comportamento parecido com o peixe, tem opérculo, inclusive. Os protocordados, né? A amônia tem uma toxicidade bastante alta e ela é bastante solúvel em água. Então, por esses organismos aquáticos excretarem amônia, tá tudo certo, porque água não é um problema para eles. Já para nós é um problema, porque a gente pode ficar desidratado. Então, é por isso que tem reações para conter esses danos, né? Aí a gente tem aqueles que excretam ácido úrico, como eu falei, os répteis, as aves, tem o inseto também, a toxicidade já é mais baixa e ela não é tão solúvel em água assim. Então, como eu falei, é por isso que o cocô e o xixi ali das aves é um pouco mais pastosa e não é tão líquida assim por causa do ácido úrico também, tá? E a ureia, a toxicidade é moderada e ela é bastante solúvel em água, e por isso que ela sai na nossa urina. Certo? Peixes cartilaginosos, anfíbios e nós mamíferos a gente excreta ureia. Vamos dar uma olhadinha aqui na anatomia básica, né? Então, quando a gente dá uma olhadinha no rim, tem o formato ali de um feijãozinho, você tem uma estrutura em cima que é a glândula suprarrenal, é uma glândula bastante importante. Na próxima aula a gente vai discutir mais sobre ela, mas a glândula suprarrenal é bastante importante produzindo hormônios que vão controlar a nossa pressão arterial e também está envolvida ali no funcionamento do rim, certo? A gente tem a artéria e a veia renal, que levam sangue, que trazem o sangue do rim, e o ureter, certo? Que vai pegar o produto do filtrado, depois de passar por todos os processos que a gente vai ver daqui a pouquinho, e vai levar isso em direção à bexiga, e depois da bexiga sai a uretra, que vai levar o xixi, né, a urina ali até o final, certo? Até a gente eliminar de fato. Quando você pega a anatomia interna do rim, você vai ver que o rim tem algumas partes bastante interessantes. Então você tem aquela parte ali do meio, certo? Que é a pelve renal, que tem essas estruturas que formam esses tubos. E aí depois, quando você pega, dá uma olhadinha na estrutura do tecido renal mesmo, você vê duas porções importantes. Você tem a medula, que é uma parte do tecido mais interna, e o córtex, que é aquela parte mais externa, certo? Aí eu vou mostrar daqui a pouquinho uma imagem para vocês. E ali a gente tem o cálice menor, maior e a cápsula renal, que são estruturas bastante importantes na hora da filtração e da formação da urina. Aqui tem a diferença, né, na anatomia masculina e feminina, como eu falei para vocês. Você tem ali o rim, o resultado do filtrado, quando a urina é formada, vai descer pelo ureter até a bexiga, e depois a bexiga pela uretra elimina essa urina para o ambiente externo. Agora a gente vai dar uma olhada na microanatomia, porque, gente, é o seguinte, é bastante importante que você entenda, porque a filtração do nosso sangue e o resultado vai ser, né, o que vai ser extraído ali, vai ser usado para formar urina, acontece em partezinhas ou porções menores, são unidades filtradoras, que é chamado de néfron, tá? Então, os néfrons são unidades filtradoras que estão ali no rim, e é ali que acontece essa primeira filtração, na verdade é a formação da urina, e depois esse resultado ele vai se direcionar ali para aquela parte da pelve e tudo, e vai descer para o ureter a urina. Olha só que legal essa imagem, dá uma olhadinha, vocês estão vendo aí umas bolinhas? Essas bolinhas, elas são, na verdade, essa parte que também é uma bolinha no desenho, que é a cápsula de Bowman, tá? E dentro da cápsula de Bowman você tem esse aglomeradinho de vasos sanguíneos, todos emboladinhos, que são o glomérulo, certo? E aqui você consegue ver a cápsula de Bowman e você consegue ver também o glomérulo. Agora, você tá vendo onde está o C ali e o M? Você vê que o C é o córtex, é aquela parte mais externa do rim, e é onde você encontra os néfrons ali, né? As cápsulas de Bowman. E vê que na medula você já não tem tantas cápsulas assim, você tem só os tubinhos, né? Então, depois do sangue passar tudo por ali, o resultado vai ser dirigido pelos tubinhos para chegar até ali
na parte que vai direcionar a urina, que é produzida em todas essas partezinhas, tá? Então essas setas elas apontam para a cápsula, para os glomérulos, né, que estão ali no córtex. Pode ser que tenham alguns glomérulos que estejam mais para cá, mais para frente, é possível, mas eles costumam se concentrar mais no córtex. Então a gente tem aqui a formação da urina, que ela é formada por 3 processos principais, tá? Nós temos a filtração, a gente tem a reabsorção e a gente tem a secreção. Então preste bastante atenção, eu fiz questão de fazer no slide como se fosse passos, como se fossem caminhos e lugares em que o sangue tem que chegar para no final a gente ter a formação da urina. Então a filtração é o primeiro passo na formação da urina, é onde o plasma sanguíneo é extraído, né? Por quê? Porque o sangue vai chegar no glomérulo e ele chega com uma pressão tão grande que sai o plasma com um monte de coisa e forma uma coisa chamada de filtrado glomerular. Então é essa primeira filtração. Ok? As paredes dos capilares e a membrana basal vão atuar como filtro, e essas estruturas vão permitir a filtração. Então, como tem essa diferença de pressão, um monte de substâncias, especialmente bastante água, vai sair nesse primeiro momento, gente. Só que, o que vai acontecer? Esse filtrado vai continuar e ele vai para uma parte que é chamada de túbulo contorcido proximal. Por quê? Porque está próximo ali do glomérulo, certo? E aí o que vai acontecer é o seguinte, boa parte daquilo que saiu dos vasos sanguíneos ali no glomérulo com uma pressão muito alta, boa parte do filtrado glomerular vai ser reabsorvido. Então aqui vai ter reabsorção ativa. Toda vez que vocês virem a reabsorção ativa é porque está gastando energia para isso acontecer, tá? Provavelmente está indo ali contra o gradiente de concentração, contra forças. Então aqui vou ter uma reabsorção ativa de glicose, de aminoácidos, de íons, sódio, potássio e cloro, bicarbonato e a água vai por osmose, tá bom? Então você vê ali, filtrado glomerular, sai muita coisa, só que logo depois, boa parte também é reabsorvido. Pode ser que você encontre literatura dizendo que cerca de 95% do filtrado glomerular é reabsorvido, pode ser que seja 70%. O importante aqui é saber que boa parte volta para o sangue, tá bom? E aí, logo depois, ainda continuando nesse processo de reabsorção, eu vou ter ali na alça de Henle, que tem 2 porções, a descendente e a ascendente. Na porção descendente, você tem a reabsorção de água, que é passiva, não vai gastar energia, e vai proporcionar um aumento na concentração do filtrado. E já na porção ascendente, essa porção ascendente é impermeável à água, mas vai reabsorver cloreto de sódio ativamente, ou seja, gastando energia. E isso vai diluir o filtrado, né? Vai deixar com mais água. Então, olha só que interessante. A alça de Henle, ela é importante para formar gradiente osmótico na medula renal, para permitir que essa passagem de substâncias que entram e saem, elas de fato aconteçam. E aí a gente continua aqui no nosso caminho, depois do túbulo contorcido proximal, alça de Henle, chegando no túbulo contorcido distal, em que nós vamos ter a reabsorção de íons como o sódio e o cálcio. Só que aqui, essa reabsorção, ela acontece mediada por hormônios, como, por exemplo, a aldosterona e o paratormônio, que regula o metabolismo de cálcio, tá? E também a gente vai ter a reabsorção de água, pela ação também de um hormônio chamado de ADH, ou hormônio antidiurético, tá? O hormônio antidiurético, ele vai promover a reabsorção de água. E isso vai depender do quê? Da necessidade do organismo. Se você está tomando bastante água está bem hidratado, o teu xixi, você vai ter vontade de fazer muito xixi. Por quê? Porque tá bastante água passando ali. E o ADH ele vai ser liberado, né? E ele vai fazer... Na verdade, ele vai ser inibido, porque tem bastante água, e você vai fazer bastante xixi. Agora, se tá bastante calor e você tá suando bastante, ou seja, tá perdendo bastante água por suor, o ADH vai diminuir a sua atividade, porque se ele for reabsorver um monte de água, vai complicar, né? Então, a gente vai continuar depois do nosso caminho, então lembrando, tá bom? Olha só,
Nós temos a ação hormonal no túbulo contorcido distal. A gente tem a ação do aldosterona e do paratormônio, reabsorvendo íons como sódio e cálcio, e também a ação do hormônio antidiurético ADH, que vai estimular a reabsorção de água, certo? Vou dar um exemplo que também costuma cair em questões. Pessoas que gostam de bebida alcoólica, né? Quem aí toma bastante, fica alcoolizado, fica bêbado. Por que essas pessoas fazem bastante xixi? Porque o álcool vai inibir a ação do ADH. Então, o que acontece? Você vai fazer mais xixi, porque a água não está sendo reabsorvida, tá? Só que aí você tem um problema, você pode ficar desidratado, tá? Então, mais um motivo para você não usar bebidas alcoólicas, tá bom? Depois a gente vem aqui para a terceira etapa, que é a etapa da secreção. Então foi filtração com filtrado glomerular, depois a gente tem uma parte bastante importante, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, e aí para reabsorção, e agora a gente chega na secreção. A parte da secreção é uma fase da formação da urina onde tem ali a secreção de substâncias que ainda permaneceram no sangue, mas precisam ser liberadas, precisam ser excretadas, precisam ser mandadas embora, tá? Elas estão em grande quantidade ou elas podem te causar mal, são desnecessárias, certo? E esse processo acontece aí nesses capilares do filtrado. Então a gente tem aí o túbulo contorcido distal, o túbulo contorcido proximal e o tubo coletor trabalhando para secretar. Então, o que vai ser secretado? Íons de hidrogênio. E isso vai ser importante para fazer o controle do pH, né? Ácido, base, aquela coisa toda. Íons potássio, né? Cabais. E também resíduos metabólicos como creatinina e medicamentos. Então, essas coisas, elas foram metabolizadas no fígado, né? Lembra que a amônia vai para o fígado, é transformada em ureia? Tem outras coisas que também vão para o fígado. Quando você tá tomando um remédio, antibiótico, analgésico, etc., isso fica circulando, faz o teu papel, só que com o tempo, com as horas, o teu fígado vai destruindo aquilo. E o resultado do metabolismo dessas substâncias vai passar pelo rim e eles vão ser secretados ali para formar também a composição da urina, tá? Então, é um processo bastante importante, inclusive. Não se esqueça, então, para a formação da urina, a gente tem 3 fases, né? A gente tem 3 fases, então. Então, a gente tem a filtração, formação do filtrado glomerular. Nós temos o processo de reabsorção, que é quando aí uma grande parte daquilo que foi filtrado volta, e aí a gente viu que essa reabsorção, ela acontece no túbulo contorcido proximal, na alça de Henle e no túbulo contorcido distal. E também acontece a secreção, ou seja, também nesse processo de caminho ali da urina que está se formando, também tem a secreção de substâncias que vão passar ali para formar a composição da urina e que talvez não tenham vindo no filtrado glomerular, né? Então, essas questões aí são bem importantes. Eu recomendo que você copie essas coisas no caderno, compara com o que está ali no livro, tá bom? Para você estudar bastante. Porque se você entender esse processo, gente, uma boa parte do módulo 1 você já tá craque, tá? E quando a gente pensa aí em questões de vestibulares, especialmente do sistema excretor, a formação da filtração da urina, esses estímulos e esses hormônios envolvidos, e também todas aquelas excretas nitrogenadas, né? Amônia, ureia, ácido úrico, tudo isso é um negócio que cai bastante em questões de vestibular, Enem também, mas mais vestibulares, né? Então, você já tem aí tudo que precisa para poder estar preparado para fazer questões desse tema, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Participem aqui no chat, deixem perguntas. Se elas não forem respondidas, você pode perguntar para o seu professor, que é aquele que está pertinho de você e está super qualificado para te ajudar, tá bom? A gente se vê na próxima. Até!
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Daniele e hoje eu venho aqui para falar um pouquinho com o terceiro ano sobre funções oxigenadas. Até o momento, nós estávamos estudando os hidrocarbonetos, moléculas orgânicas que só tinham na sua composição carbono e hidrogênio. A partir de agora, nós vamos ter a presença do elemento oxigênio. E a forma com que esse oxigênio ele aparece na molécula, ou o ligante que estiver próximo a ele, vai mudar completamente a função orgânica, ok? Então, nós vamos começar com a função mais abundante, que é a função dos álcoois, né? Então, como que nós caracterizamos os álcoois? Pertencer ao grupo funcional dos álcoois quer dizer que eu vou ter a presença do grupo hidroxila, né? O hidroxila vem do hidro, de hidrogênio, e oxi, né? Do oxigênio. Então, eu vou ter o grupo OH ligado a carbonos saturados, ou seja, carbono que só faz ligações simples. Para ser caracterizado como um álcool, eu preciso que esse grupo hidroxila esteja ligado a um carbono e aquele carbono só faça ligações simples, né? O carbono da hidroxila. Então, eu posso ter, né, álcoois classificados como primário, quer dizer que aquele grupo hidroxila vai estar ligado diretamente a um carbono primário. A gente precisa lembrar daquelas classificações de carbono, lembra? Primária é quando o carbono só está ligado a outro vizinho carbono. Secundária é quando o carbono que eu estou analisando tem outros dois vizinhos carbonos. Terciária é quando o carbono que eu estou analisando está ligado, né, tem outros 3 vizinhos carbonos. Então, o álcool, ele também vai levar essa classificação de primário, secundário e terciário, certo? Porque o grupo hidroxila pode estar ligado a um carbono primário, aí vai ser um álcool primário. O grupo hidroxila pode estar ligado a um carbono secundário, e aí eu vou dar origem, né, a uma classificação de álcoois secundários. E depois também o grupo hidroxila pode estar ligado a um carbono terciário, e aí eu vou dar origem a um álcool terciário. Mas é muito importante para que eu não faça nenhuma confusão, para que você não faça nenhuma confusão, lembrar que esse grupo hidroxila tem que estar ligado a um carbono que só faz ligações simples. Ah, professora, mas quer dizer que na molécula dos álcoois não vai ter insaturação? Pode ter, não tem problema. Mas o grupo hidroxila, o grupo OH, só vai poder, né? Só vai ser classificado como um álcool, pertencer à função álcool, se a ligação desse grupo estiver, né, no carbono que não apresenta insaturação, que é o carbono saturado, ok? E a nomenclatura oficial desses álcoois. Como que eu vou identificar por meio da nomenclatura que eu estou trabalhando com a função álcool? Então, a questão da nomenclatura, ela vai seguir a mesma regra que nós estávamos seguindo para a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, se eu tiver ramificação, vem primeiro, separar o número da letra, eu vou usar o hífen, né? A cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono, só que agora eu preciso dar uma atenção, porque agora eu tenho uma função, e a função é a minha prioridade. Quer dizer que na hora de enumerar a cadeia carbônica, eu vou começar sempre o mais próximo possível da função. Então, se o meu grupo hidroxila no álcool está na extremidade, eu vou começar a enumerar sempre o mais próximo, né? O carbono mais próximo daquela extremidade. E aí depois eu vou seguir as mesmas coisas. O prefixo, a quantidade de carbono, o infixo, o tipo de ligação entre os carbonos, mas agora tem uma mudança no sufixo, na terminação. Para hidrocarbonetos, nós usávamos a terminação "o". Agora, para os álcoois, ou o grupo álcool, a terminação que vai indicar a função álcool é a terminação "ol". Então, o meu sufixo agora muda para "ol". Isso para o grupo funcional dos álcoois, certo? O próximo grupo funcional é o grupo do fenol. O fenol ele ganhou muito destaque, né? E qual é a característica principal desse fenol? Tem muita gente que, quando começa a química orgânica, quando começa, né, a falar dos compostos oxigenados, confunde muito o fenol com o álcool, devido à presença do grupo hidroxila, do OH, porque assim como o álcool, o fenol também tem esse oxigênio ligado ao hidrogênio. E esse grupo hidroxila vai estar ligado a uma cadeia, só que essa cadeia agora, especificamente, precisa ser o benzeno.
Então, para ser caracterizado como um fenol, eu tenho que ter o grupo hidroxila, o OH, ligado diretamente ao carbono do benzeno, a um dos carbonos que compõe o anel benzeno, certo? Então, isso caracteriza um fenol. E como que eu vou escrever a nomenclatura desse fenol, né? Então, o grupo hidroxila, né? A gente vai colocar hidrox, benzeno. Porque eu tenho um hidrox, o hidrogênio e o oxigênio, ligado ao benzeno. Então, fica hidroxibenzeno. Ou também vou usar o nome ali da função, que é fenol, certo? Então, eu posso usar tanto hidroxibenzeno para me referir ao fenol, quanto fenol também, né? O nome usual ali. Então, mas o que eu preciso ter a devida atenção? Que um álcool, o grupo hidroxila tem que estar ligado a um carbono saturado, de ligações simples. E para ser caracterizado como um fenol, esse grupo hidroxilo tem que estar ligado diretamente ao carbono do anel aromático, ao carbono do benzeno. E tem um outro grupo funcional que, na verdade, ele aparece mais principalmente durante a tautomeria, que é um tipo de isomeria, mas o enol. Por que eu tenho que tomar tanto cuidado quando eu vou classificar um álcool, se aquele carbono, né, é saturado ou insaturado? Porque se for insaturado, insaturação do tipo dupla, eu não tenho mais a função álcool, eu tenho a função enol, né? Eu tenho um desdobramento ali. Então aqui, ó, são compostos orgânicos que contêm também o grupo hidroxila, o enol, só que agora esse grupo hidroxila tem que estar ligado a um carbono e esse carbono tem que ser insaturado. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado, né? Eu tenho muitas funções orgânicas e elas têm ali detalhes, coisinhas mínimas que vão diferenciar visualmente uma função da outra. Porque falando de propriedades físicas, propriedades químicas, aí é totalmente diferente, certo? Mas pensando ali na parte visual, para eu identificar na molécula a qual função pertence, aí eu preciso me atentar a todos os detalhes, porque um detalhe vai mudar muita coisa, ok? Então, sempre se atentar. Álcool, carbono saturado, enol, carbono insaturado e fenol é o benzeno, né? O grupo hidroxila ligado ao benzeno diretamente. E aí nós vamos então para os éteres. É quase porque tem o éster e o éter, né? Então, o éter. Como que é um éter? Você vai ter o heteroátomo, o átomo diferente do carbono. No caso, o oxigênio, já que nós estamos trabalhando nessa aula toda sobre funções oxigenadas, e esse oxigênio ele vai estar entre carbonos. Então, eu vou ter a presença de um heteroátomo entre carbonos. Então, eles têm ali o oxigênio. Você tem uma sequência de carbono, pode ser 1, 2. Aí você vai interromper essa sequência de carbonos com a presença do elemento oxigênio e depois você vai continuar a sequência de carbonos. Pode ser 1, 2, enfim. Você vai ter uma sequência de carbonos antes e depois. E o oxigênio no meio interrompendo aí essa sequência. Okay? Entre esses dois radicais. No livro, na apostila ou em alguns exercícios, vocês podem se deparar com esse R1, R2. O que é isso? Ah, são os radicais, são as sequências de carbono. Quando eu quero dar destaque para a função, não importa a quantidade de carbonos que eu tenho antes, que eu tenho depois. O que importa é o detalhe principal, o que vai caracterizar a função, ok? E como que fica a nomenclatura, então, dos ésteres? Aí tem uma diferença dos outros, né, da forma de dar o nome. Primeiro, você vai identificar as sequências de carbono. Então, se o oxigênio ele vai quebrar a molécula, como se ele interrompesse o fluxo de carbono, você vai ver quantos carbonos você tem antes do oxigênio e depois do oxigênio. E aí você vai pegar o menor radical, ou seja, a menor sequência de átomos de carbono. Se for igual dos dois lados, aí tanto faz. Mas se um lado você tiver um carbono antes do oxigênio e depois do oxigênio você tiver 2 carbonos, aí você tem que fazer essa separação. Então, o radical menor, você vai usar o prefixo referente à quantidade de carbono. Então, eu coloquei um exemplo aqui embaixo. Como o oxigênio está entre 2 carbonos, um carbono, né, à esquerda e um carbono à direita, então tanto faz. Porque o prefixo met vai ser aplicado aos 2 carbonos, certo? Então, eu vou colocar o menor, nesse caso é o mesmo met,
e vou juntar o oxi. Então fica metox. Antes, né, até o oxigênio. Você pega a menor sequência de carbono e acrescenta o oxi do oxigênio. Então fica metoxi. Então quer dizer que essa parte até o oxigênio já foi. E o que sobrou depois? Sobrou o restante do carbono. No caso, só sobrou hidrocarboneto, só sobrou carbono e hidrogênio. Porque o oxigênio eu já coloquei no oxi ali. Então ficou metox e metano. Met porque é um carbono, am porque é ligação simples e o porque só sobrou carbono e hidrogênio. Então, você começa pelo radical menor, acrescenta, né, a terminação ox e depois termina com o radical maior, que é o nome daí, a nomenclatura do hidrocarboneto, né? Seguindo ali, se tiver em saturação, as mesmas condições, ok? O próximo grupo são os aldeídos. O aldeído eu tenho que também ter muita atenção. Por quê? Porque eu posso confundir com acetona e vocês já vão ver por quê. O aldeído, ele já começa a ser mais elaborado. Por quê? Porque eu vou ter o carbono fazendo uma dupla ligação agora com o oxigênio. Então, aqui eu tenho a presença do famoso grupo chamado de carbonila. Essa carbonila, ela vai estar ligada diretamente a pelo menos um átomo de hidrogênio. Então, tá ali o grupo em destaque, certo? O grupo funcional do aldeído. Por que um? Porque o menor aldeído, que é o metanal, eu tenho 2 hidrogênios, um de cada lado da carbonila, certo? Mas, se eu tiver a presença de um hidrogênio ligado a essa carbonila, já é caracterizado, já faz parte do grupo dos aldeídos, certo? Então, se atentar muito a esse detalhe. O aldeído sempre está na extremidade da cadeia, porque ele vai ter a carbonila e depois o hidrogênio. Acabou, eu não consigo dar mais sequência, porque o hidrogênio ele só pode fazer uma única ligação. E normalmente, quando a gente pensa na fórmula molecular, ou quando o exercício ele não quer, né, ele não vai apresentar ali a estrutura da molécula, ele abrevia esse grupo funcional, o formílico, o grupo formílico. E aí, esse grupo funcional é representado pelo carbono, seguido do hidrogênio e depois o oxigênio. E aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu precisar montar essa molécula, eu não posso fazer o hidrogênio com 2 ligações. Eu tenho que fazer o hidrogênio, né, com uma única ligação e essa ligação é com o carbono. E o oxigênio também vai estar ligado àquele carbono, fazendo uma dupla. Então, sempre se atentar a essas abreviações, ok? E como que fica a nomenclatura dos aldeídos? Aí a gente volta para a nossa regrinha. Mesma coisa, né? Então, você sempre vai começar, se tiver ramificação, com a ramificação, depois você vai para a cadeia principal. A cadeia principal, quantidade de átomos de carbono, então você vai lá de acordo com o prefixo, de acordo com a quantidade de carbonos que você tem na cadeia principal. Entre os carbonos, que tipo de ligação que você tem, se é simples, se é dupla, se é tripla, se tem mais de uma dupla, se tem mais de uma ligação tripla. Aquela insaturação do carbono com o oxigênio já faz parte da função aldeído, e aí não entra no infixo. O infixo, a insaturação, é só entre átomos de carbono. E qual é o sufixo? Como que eu vou terminar, né, a nomenclatura dos aldeídos? Com -al. Então, o final ali da nomenclatura vai ser -al. O sufixo vai mudando, ó. O sufixo de hidrocarboneto era o sufixo de álcool é -ol, o sufixo de aldeídos é -al. Então, a partir da terminação, eu consigo identificar a função, né, que está presente naquela molécula. E agora nós vamos para a acetona. Há uma coisa muito importante, vou voltar aqui no aldeído. Como ele fica na extremidade da cadeia, a carbonila sempre vai ser o carbono 1, porque eu sempre tenho que começar o mais próximo da função. E o carbono mais próximo da função aldeído é o próprio carbono da carbonila. Então, ele vai ser o carbono 1. Aí, tudo que vier depois, aí você vai 2, 3, 4, aí seguindo ali a sequência de acordo com o tamanho e a quantidade de carbonos que você tem na molécula. Já a acetona, que é muito parecida, ó, porque ela também tem a presença da carbonila, ela também tem o C-O, só que agora ó, ela está entre R1 e R2. Quem que é R1 e R2 mesmo? O radical, ou seja, sequências de átomos de carbono. Então, quer dizer que agora a carbonila, na função cetona, ela não está na extremidade, ela está no meio. Ela está entre carbonos, não necessariamente no meio da molécula, mas pelo menos ela vai ter um carbono do lado esquerdo e um carbono
do lado direito, certo? Então, a carbonila está entre carbonos. E como que fica a questão da nomenclatura? Aí você sempre vai enumerar o mais próximo da função, não vai ser o carbono da carbonila, o carbono 1, porque ele não está na extremidade, mas vai ser o carbono mais próximo a ele. E aí você vai colocar, se tiver ramificação, depois você vai colocar a quantidade de carbonos, o prefixo, se entre os carbonos ocorre ligação do tipo simples, dupla ou tripla, e o sufixo é ona. Então, a terminação para as cetonas é a ona, né? Terminação ona, ok? Identificando, então, essa função. Aqui eu coloquei, ó, aldeído versus cetona. Então, olha só a diferença. O etanol, que você tem ali, ó, C-O-H, tá na extremidade da cadeia. E a cetona, né, a butandoisona, que você tem ali a carbonila entre carbonos. Do lado esquerdo você tem apenas um carbono e do lado direito você tem uma sequência de 2 átomos de carbono. Não importa a quantidade, não precisa ser homogênea, pode ter mais de um lado e menos do outro, mas você precisa entender que quando você olha para esse grupo funcional da cetona, você vai ter carbonos tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Já o aldeído, você vai ter carbonos apenas em um dos lados, porque o outro obrigatoriamente precisa ser um hidrogênio, certo? E aí, como na cetona essa carbonila não vai ser, né, o meu primeiro carbono, eu preciso identificar. Então, nesse caso, ó, ficou but, porque eu tenho uma sequência de 4 carbonos. Entre os carbonos é só ligação simples, então ficou an. Só que o carbono que eu chamei de 2 é onde está a minha função. Então, butan 2-ona, que é a função cetona, certo? Então, só tomar cuidado com os detalhes, vocês vão ver. São muitas funções, são muitos detalhes, mas tem que se atentar a cada um deles. Os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, eles já vêm ali com o grupo carboxila, ele já sofre uma junção ali do grupo hidroxila com a carbonila. Então, sempre também é uma função que vai estar na extremidade, né, ou na extremidade esquerda ou na extremidade da direita da molécula, mas sempre na extremidade, porque ela vai terminar com o grupo hidroxila, o OH. Então, é a carbonila ligada ao grupo hidroxila. Esse grupo funcional a gente chama de carboxila, certo? E aí, depois dessa carboxila ali, você tem uma sequência de átomos de carbono, que pode ser 1, 2, 3, 4, enfim, vários átomos de carbono. E como que fica a nomenclatura? Por ser um ácido, eu já tenho que identificar que ele pertence à função ácido. Então, a palavra vem na frente, ácido. Depois vem quantidade de carbono da cadeia principal, se tem ramificação, quantidade de carbono na cadeia principal, tipo de ligação entre os carbonos e o sufixo também muda, óico. Então, ácido metanóico, ácido propanóico, né? Você tem ali a palavra ácido para já dar indícios que é um ácido carboxílico e a terminação óico para finalizar a nomenclatura da molécula. E aqui, ó, a gente tem, ó, ácido, sempre começa com ácido, já que é a função. Aí lá tem uma ramificação, então vai o nome da ramificação primeiro e depois da cadeia principal. Então, ácido 2-metilbutanóico, ácido 3-metilbutanóico. Por que que eu coloquei esse exemplo? Porque assim como os aldeídos, como o ácido carboxílico, a função está na extremidade, aquele carbono que está fazendo a dupla ligação com o oxigênio, é o carbono que eu vou chamar de 1. Então, eu vou partir, a numeração vai partir daquela carbonila, daquele C-O. E aí, depois eu vou caminhando de acordo com o que eu tenho, né? E aí, se eu tiver em saturação, mesma coisa, ó, ácido 2-metil, penta, aonde está a insaturação? Entre o carbono 3 e o carbono 4. Então, sempre o menor número vai lá na nomenclatura e a terminação óico. E os ésteres, vocês vão ver que os ésteres eles são muito parecidos com os ácidos carboxílicos. Na verdade, eles são derivados de uma reação de ácido carboxílico com álcool. Os ésteres eles sofrem, né, eles são obtidos por meio das reações que a gente chama de esterificação. Já fica um spoiler, tá? Segundo bimestre aqui, ó, reações orgânicas, e a reação de esterificação é bem, né, um tópico bem importante ali
bastante cobrado também, né, nas questões, ok? Então, os ésteres, eles são compostos produzidos através desse tipo de reação entre um ácido carboxílico e um álcool. E aí você sempre vai ter como produto a função, né, o grupo funcional éster e a água, tá? E aí você tem a presença desse grupo. Como que eu identifico esse grupo? Então você tem a carbonila, o oxigênio. Só que antes da carbonila você tem um radical, você tem uma sequência de átomos de carbono que vieram do ácido carboxílico de origem. E depois do oxigênio você vai ter uma sequência também, perdão, uma sequência também de átomos de carbono. E aí essa sequência veio do álcool de origem. Então esse C dupla O, carbono antes, carbono depois é o que caracteriza a função éster. E a nomenclatura sofre modificação? Sofre, porque ela também é uma cadeia o quê? Heterogênea. Eu tenho a presença de um heteroátomo ali quebrando a sequência. Então, você vai ter ali a quantidade de carbonos. Então, 2 carbonos, et, mais a terminação oato. Então, fica etanoato, né? Etanoato. Aí você tem a quebra, D. Você vai separar essa nomenclatura, porque você tem um oxigênio ali no meio quebrando aquela sequência de carbono. Então, você vai dar uma primeira, né? Você vai pegar a nomenclatura da primeira leva de carbonos, onde tem o grupo funcional, a carbonila. Aí você vai quebrar, D, porque tem o oxigênio ali no meio. E depois você vai continuar como se fosse uma ramificação, então a quantidade de carbonos que você tem. Só que normalmente, quando é uma ramificação, a gente coloca a terminação il. Nesse caso, como ele vai lá para o final, a gente vai colocar ila. Então, se for um carbono, fica metila. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, olha só o primeiro exemplo. Você tem um carbono antes, né? Só o carbono da carbonila, o oxigênio e depois um CH3. Então, aquele carbono que está com a carbonila, ele fica né? Ligação simples, an, e terminação oato. Então, metanoato. Aí eu quebrei a molécula com o oxigênio ali. D. Depois desse oxigênio, eu só tenho um carbono, então fica met. Só que como ele não faz mais parte da cadeia principal, é como se fosse uma ramificação, eu vou colocar a terminação ila. Perdão, pessoal. Então eu vou separando essa nomenclatura, certo? Então aqui tem alguns dos principais exemplos e com eles eu finalizo a aula de hoje. Até a próxima! Olá, querido aluno do terceirão. Vocês já estão se preparando aí para o Enem que logo chegará. E o assunto que nós vamos falar hoje é de extrema importância porque sempre cai uma questão dessa no Enem. Meu nome é Kelaine, sou a sua professora de Física da Chave do Enem. E que conteúdo é esse, professora? É sobre corrente, leis de Ohm e potência de um resistor. Vamos lá, então? Gente, quem consegue viver sem eletricidade? É difícil viver sem eletricidade. Até o simples fato de vocês estarem aí do outro lado me assistindo é porque chegou energia elétrica até vocês. Televisão, computador, tudo que é lâmpada elétrica, tudo isso nós dependemos de corrente elétrica. E o que é corrente elétrica? A corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons no interior de um condutor. Então, se nós temos um fio condutor, os elétrons, ao ser colocado, por exemplo, uma diferença de potencial, que neste caso ali é uma pilha, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar um campo elétrico e esse campo elétrico vai dar energia para os elétrons começarem a se movimentarem no fio condutor. Um fio condutor, existem elétrons livres, então eles conseguem se movimentar tranquilamente dentro do fio condutor.
E a corrente elétrica, olhem só, define-se como a quantidade de carga elétrica que atravessa numa dada seção de um condutor no intervalo de tempo. E no Sistema Internacional de Medidas e Unidades, corrente elétrica é dado em ampere. Então, corrente elétrica é a quantidade de cargas que é dado por coulomb por unidade de tempo. E quais são os símbolos que nós usamos para corrente elétrica? Miliampere, 10 na menos 3. Microampere, 10 na menos 6. Nano, 10 na menos 9. E pico, 10 na menos 12. Sempre valores bem pequenininhos para corrente elétrica. Corrente elétrica, tudo certo. Então vamos agora para resistores elétricos. A resistência elétrica é a capacidade de um objeto opor-se à passagem de corrente, quando submetida a uma diferença de potência. Então é uma característica do material. Ele se opõe à passagem de corrente elétrica. Então quanto maior é a resistência de um material, menos a corrente elétrica consegue atravessar através dele, que é igual à figura que nós estamos vendo ali, ó. A resistência está impedindo aí da corrente elétrica passar por este material. E quem está empurrando? Quem está dando energia? A tensão, que é a unidade em volts. E Georg Simon Ohm, que foi um físico alemão, ele então criou aí uma fórmula para melhor definir resistência elétrica, sabendo a tensão elétrica vai ser igual a resistência vezes a corrente elétrica, tá bom? Resistência e corrente são inversamente proporcionais. Isso significa o quê? Maior a resistência, menor a corrente. Menor a resistência, mais corrente vai passar por este material, tá bom? E essa é a representação gráfica da primeira lei de Ohm, de um resistor ôhmico, tá bom? Então, sempre com a resistência constante. Essa resistência pode variar? Pode variar, mas não é o nosso caso aqui, tá bom? E qual é a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm diz o seguinte, ó. É uma expressão matemática que relaciona as propriedades físicas que interferem na resistência elétrica de um corpo condutor. Quais são essas propriedades físicas que mudam a resistência de um material? Então, vamos lá. O comprimento, tá? O comprimento, então, muda aí a resistência do material, a área e também a resistividade. Uma palavra nova aí. O que significa resistividade? Resistividade é uma característica própria do material. Tem material que tem maior resistividade, ou seja, resiste mais a passagem de corrente, e tem materiais que resistem menos a passagem de corrente. E qual é a fórmula? Resistência é igual a resistividade, então é proporcional. E é proporcional também ao comprimento, tá bom? Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Então, maior teria que ser o caminho que os elétrons teriam que passar. E é inversamente proporcional à área. Sabe o que seria a área, gente? A espessura de um fio, tá bom? Então, quanto maior a área, menor a resistência. E se menor a resistência, mais corrente vai passar por eles. Por isso que a espessura de um fio de ar-condicionado é diferente de ar-condicionado, de chuveiro elétrico, de tomadas normais, tá bom? Então, ele muda essa área de seção. Então, cada material, então, tem a sua resistividade e é um valor tabelado. Só que às vezes a corrente, ao passar por um material, ele acaba aquecendo, então transforma a energia elétrica em energia térmica, e nós chamamos isso de efeito Joule. E quando isso ocorre, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a emitir calor. Então, por exemplo, seu chuveiro elétrico da sua casa, a corrente passa pela resistência, acaba aquecendo, e a água, ao passar por essa resistência, a água sai aquecida para nós, tá? Então, todos os materiais e todos os eletrodomésticos, todos os eletrodomésticos, eles têm a sua potência. Potência de um resistor é a quantidade de calor que ele libera por segundo. E nós vamos ver melhor sobre isso na próxima aula. Não deixem de assistir a próxima aula.
Então, a potência é a corrente vezes a tensão. Então, a corrente elétrica é dado em amperes, tensão é dado em volts. Então, a potência é a corrente vezes a tensão. Se eu pegar a fórmula do Uri e substituir aqui na tensão, ele vai ficar o Pri. Estão vendo? Então, a potência de um resistor precisa estar linkado potência e resistência na mesma fórmula. E se eu pegar o π novamente e isolar o I e substituir, vai ficar o por, tá bom? Então, potência e resistência, tá? E é isso aí. O que nós vimos na aula de hoje? Corrente elétrica, o que era corrente? Que era a quantidade de carga que atravessa um fio por um determinado tempo. Vimos resistência elétrica, vimos que essa resistência elétrica ela muda de acordo com o material, de o comprimento e da área, e vimos que cada eletrônico tem a sua potência. E quando tem a sua potência, eu posso linkar potência com resistência, tá bom? Agora, você vai lá no simulado e vai fazer as 3 questões que vamos falar sobre corrente, tensão, resistência e potência, tá bom? Nos vemos novamente aqui para corrigirmos essas questões que vocês já fizeram na sua casa. Galera, gostaram da aula? Gostaram? Notaram tudo ali? Química, física e biologia? Não foi nessa ordem, foi biologia, química e física, mas tá tudo bem. Depois que terminar a live, aqui pelas... depois, assim, um pouco depois, lá pelas 9 horas, o simulado de biologia, química e física está liberado. Mas até lá, você ainda tem a correção de matemática. Então senta aí e veja o que você acertou ou não em matemática e o que você pode melhorar. Beleza? Então, vamos para a correção? Rodou a vinheta. Olá, querido aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo para a nossa resolução do nosso simulado de número 10. E agora a gente vai ver se você mandou bem ou se você escorregou em alguma questão. Preparado? Aperta os cintos e vamos logo para a nossa primeira questão. Ela diz assim, a quantidade de subconjuntos do conjunto diferença de A menos B união com C, em que A é formado por esses elementos e B é formado por esses elementos e C por estes, é igual a quanto? Ele quer saber qual é a quantidade de subconjuntos, ok? Primeira coisa que a gente vai analisar é o seguinte, eu sei que a diferença de A menos B são os elementos de A menos os elementos que estão em B, menos os elementos de A que estão em B. Então a gente fazendo essa diferença de um para o outro, a gente chega nessa quantidade de elementos. Agora a gente vai pegar a união com C. Então vamos pegar o que a gente já viu de subconjunto e vamos unir com o conjunto C, que é formado por 3 elementos, 0, 4 e 7. Colocando na formação, a gente encontra que é possível formar um total de 2 elevado a 6 subconjuntos. Como assim, professor? Se a gente quer saber quantos subconjuntos tem em um conjunto, é sempre 2 elevado à quantidade de elementos que tem lá dentro. Como a gente tem 6 elementos, então fica 2 elevado a 6. Próxima pergunta é do Instituto Federal de Pernambuco. Um abraço aí para a galera do Nordeste. Diz assim, em uma cooperativa de agricultores do município de Vitória, de Santo Antão, que é um município do interior lá de Pernambuco, foi realizada uma consulta em relação ao cultivo de cana-de-açúcar e algodão. E ele constatou que 125 associados cultivavam cana-de-açúcar, 85 cultivavam algodão e apenas 45 cultivavam os dois. Sabendo que todos os cooperativados cultivavam pelo menos
uma dessas duas culturas, qual é o número de agricultores da cooperativa? A gente quer saber basicamente qual é o total de elementos que tem lá dentro. É isso que ele quer saber. Como é que a gente descobre isso, professor? Na nossa aula a gente tem uma forma muito legal, que é a soma dos elementos de A mais os elementos de B menos os elementos da intersecção, os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Elementos de A, 125, que é o total que plantam cana-de-açúcar, mais os que plantam algodão, que nesse caso foram 85, menos os que plantam os dois ao mesmo tempo, que é 45. Resposta 125. Quem sabia a fórmula, quem já sabia, mandava super bem nessa, tá? Terceira, uma questão da Universidade Federal de Sergipe, minha terra querida. Diz assim: os senhores A, B e C concorriam à liderança de certo partido político. Para escolher o líder, cada eleitor votou apenas em 2 candidatos de sua preferência. Houve 100 votos para o A e B, 80 votos para B, e C houve 20 votos. Para A e C houve apenas 20 votos. Então ele está falando do que houve em dobro, né? Do que teve e votou no mesmo tempo. Em consequência, o que aconteceu? Quem venceu foi o A, foi o B, teve empate. O que ocorreu? Vamos analisar cada coisa por coisa. A gente tem que o A, 100 votaram somente no A, ok? E 20 também votaram no A e B. Então a gente vai ter um total ali de 120. B, foram 100 mais 90. C, 80 mais 20, ok? Fechando ali 100 votos somente do C. Neste caso, quando a gente calcula todo, a gente percebe que o B venceu, pois teve 180 votos. Perfeito? Vamos para uma questão lá da Bahia também, da Universidade Federal da Bahia. 35 estudantes estrangeiros vieram ao Brasil. 16 visitaram Manaus, 16 São Paulo, 11 Salvador. Desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador. Então, dentre aqueles que foram para Manaus e foi para Salvador, 5 visitaram os dois também, os dois locais. Desses 5, 3 também visitaram São Paulo. Olha que curioso. O número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo foi de quantos? Vamos analisar por vez. Quando a gente analisa as quantidades dadas, a gente percebe o seguinte, que 16 visitaram Manaus e 16 São Paulo. Somando os dois, a gente dá um total de 32 visitas para os dois lugares ao mesmo tempo. E ele quer São Paulo ou Manaus, Manaus ou São Paulo. Esse ou representa soma, ok? Quando você tem o de ou o e, é multiplicação. Porém, quando estamos contando duas vezes os estudantes que visitaram os dois lugares, nesse caso a gente fica com igual a 3. Então a gente vai fazer 32 menos 3, que foi a galera que visitou os 3 lugares. E a gente obtém um total de 29, sendo assim sobrando apenas a alternativa letra A. Okay? A gente tira a diferença de quem visitou também os 3 lugares ao mesmo tempo. Em uma escola de idiomas que oferece a formação para vários tipos de línguas, foi feita uma pesquisa para saber o número de estudantes matriculados que falavam espanhol, inglês, alemão e os outros idiomas. E os dados estão aqui no nosso lado, na nossa tabelinha. Ele quer saber qual é o total de alunos que participaram da pesquisa. A gente tem por língua estudada e a gente observa que nós temos um dado curioso. 6 pessoas fizeram alemão e espanhol ao mesmo tempo. 20 fizeram inglês e alemão. 30 inglês e espanhol. E outros 45, nenhum desses listados. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a intersecção desses conjuntos para verificar qual é o total de elementos. Inglês, espanhol e alemão, 2. Somente inglês e espanhol. A gente vai pegar o total que fizeram e vai tirar 2. Ok? Porque 2 já estão nessa contagem aí. 30 fizeram inglês e espanhol. Menos 2, resta 28. Somente inglês e alemão, 20. Menos 2 que faz os 3, fica 18. Somente alemão e espanhol, 6. Menos 2 que faz os 3, fica apenas o número 4. Agora a gente vai analisar somente inglês. Somente inglês é o que, professor? É o total que faz inglês, 110. Menos aquele que faz inglês e espanhol. Menos aquele que faz inglês e alemão. Menos aquele que faz alemão e espanhol. Menos aquele que faz inglês, espanhol e alemão. Os 3 juntos. Subtraindo esses caras, a gente encontra 62.
você vai repetir o mesmo processo para espanhol e para o alemão. Agora a gente só vai brincar e saber qual é o valor final. Somando cada parte dessas separadamente, a gente encontra o valor de 217. Esse é o valor estudado. Questão de número 6 da PUC. Diz assim, em um colégio de 100 alunos, 80 gostam de sorvete de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos dois. Quantos alunos não gostam de nada? Nenhum dos dois sabores. Bem tranquilo. A gente vai partir primeiro pelo aquilo que a gente conhece. A gente sabe que 20 mais 60 mais 10, que é o total que ele falou para nós, nos dá 90. Como são 100 alunos que foram consultados, a gente faz 100 menos 90. O que sobra é o que não gosta de nada que foi comentado. Então, nesse caso, 10 não gostam de nenhum dos dois sabores. Questão bem fácil, bem tranquila de se resolver. Questão de número 7 do Enem. Ela fala assim, no dia 17 de maio do ano passado, houve uma campanha de doação de sangue, ela vai trazer um contexto legal das universidades, e ela diz os valores que a pesquisa trouxe. Ela disse que um grupo de 100 alunos constatou que 42 deles têm o antígeno A, 36 o B e 12 o AB. Sendo assim, podemos afirmar que o número de alunos com sangue do tipo O é de quanto? Veja que ele não nos deu em nenhum momento dado do tipo O. Então a gente pode encontrar o total de alunos e subtrair pelo total de cada um deles, de cada um tipo sanguíneo, para achar o valor do O. Como é que fica, professor? É a intersecção. A gente sabe que a intersecção, os caras que têm os dois tipos de sangue ao mesmo tempo, o AB, é de 12. Somente A, quem é? 42 que tem o A, menos o cara que já tem o AB. Nesse caso, menos o 12. 42 menos o 12, resta 30. Somente B, 36 que tem o B, menos quem tem a B, menos o 12, fica 24. Agora a gente soma 12, que é os caras que têm AB, mais 30 que só tem A, mais 24 que só tem B, me dá 66 estudantes. Então 66 estudantes têm A, ou B, ou AB. Como a gente quer saber quem é do tipo O, é só pegar o total e tirar esses caras que têm A, ou B, ou AB. O A, o B ou a B, para a gente determinar. 100 menos 66, 34 alunos. Uma questão bem interessante e bem fácil de fazer. Era só dominar as técnicas ali de intersecção, tá? Questão de número 8, da Universidade Federal de São Carlos, uma questão bem legal. Ela diz que dados dois dados usuais e não viciados, eles foram lançados. A gente sabe que os números observados foram ímpares. Então, qual é a probabilidade que a soma deles seja 8? Ele jogou dois dados. A observação foi que deu números ímpares. Qual é a probabilidade que a soma dos algarismos desses números dê 8? Vamos pensar o seguinte. Se a gente for lançar, a gente temos duas possibilidades para sair 8. Ou vai sair 5 e 3 em um dado, ou vai sair 3 e 5. Perfeito? Então, a gente tem um número de eventos, 2. Dois eventos possíveis. Ou sai 5 e 3, ou sai 3 e 5. Agora, de quantas possibilidades, professor? O espaço amostral ele será reduzido ao número de combinações entre os resultados ímpares. Quantos números ímpares eu posso formar? Bom, a gente pode formar 9 dentre os dois dados. Perfeito? Nesse caso, a nossa probabilidade vai ser 2, que são os dois casos possíveis de sair, dividido pelo total, que é o espaço amostral, de números ímpares. Neste caso, 9. Então, nossa probabilidade é a letra C, 2 nonos. Questão do Enem de 2013, ele vai falar também que uma escola que tem 1.200 alunos foi realizar uma pesquisa e falar sobre línguas estrangeiras. E constatou-se o seguinte, que 600 alunos falavam inglês, 500 falavam espanhol, 300 não falavam nenhum desses dois idiomas. Aí ele falou o seguinte, escolha qualquer aluno aí do acaso dessa escola. E a gente sabe que ele não fala inglês. Qual é a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Como é que a gente faz isso, professor? Vamos usar o bom e velho diagrama de Venn, ok? Pensa comigo. Quantos falam inglês? Bom, a gente sabe que 200, 600 falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam nada. Só que quantos tem nessa escola?
1.200. Concordam comigo? Então, como é que a gente faz isso? Se 600 falam em inglês, a gente tem que colocar o que fala na intersecção. Então, nós vamos pegar 600 menos a intersecção, vai ficar 400. Então, 400 fala apenas inglês. Aí a gente pega 500 menos a intersecção, 300 fala apenas espanhol. E a gente consegue encontrar quem é esse cara. Vai ser o número do evento, que é 300, fala espanhol, dividido pelo espaço total, casos possíveis. Neste caso, 600. 300 dividido por 600 vai dar 1/2. E a última pergunta, ela vai falar sobre campanha de vacinação da gripe suína, e ela nos diz um dado interessante. Ela está falando ali da data e a quantidade de pessoas. Veja, o público-alvo, trabalhadores de saúde indígenas, 42 foram vacinados. Portadores de doenças crônicas, 22. Adultos saudáveis entre 20 e 29, 56. E ela vai listar para você a quantidade que cada um deles tiver. A gente quer escolher aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação. Qual é a probabilidade de ser portador de doença crônica? Você vai olhar a quantidade que tem doenças crônicas e também vai olhar o total de casos. Então presta atenção comigo. Quem é o meu espaço amostral? Total de casos possíveis. É a soma de todos que foram vacinados, gente. Então você vai somar 42, mais 22, mais 56, mais 30, mais 50, me dando 200. E agora a gente vai dividir pela quantidade de elementos que eu quero. Nesse caso, que seja portador de doença crônica. 22 sobre 200 é a minha resposta. 11 dividido por 100. Só que lembra, jovem, querido jovem padawan, que 11 dividido por 100 é a mesma coisa que 11%. Tá bom? Alternativa letra C. E a gente finaliza por aqui. Eu espero que realmente você tenha mandado super bem. É um assunto bastante interessante que envolve conjuntos e probabilidade. E tem tudo a ver, está tudo relacionado. Que Deus abençoe você. Forte abraço. É isso e tchau.